Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, né? A forma mais simples e descontraída de você aprender direito previdenciário. Toda sexta-feira a gente está por aqui pegando as suas dúvidas, pegando as suas dificuldades, que você pergunta para a gente lá na caixinha do Instagram. Se não me acompanha no Instagram, já vou deixar aqui @BraguiniTorre, vai lá que a gente abre caixinha de perguntas para te ajudar aí, né, praticamente todos os dias da semana e consequentemente pego as dúvidas mais solicitadas, trago para cá, trago o seu nome e explico de uma forma mais detalhada para você entender. Quer participar? Acompanhe a gente lá. Outra informação importante, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal. Essa semana eu trouxe tanta informação importante, tem portaria nova do INSS que saiu agora em 2022 recente, sobre aí a prestação de informações aí que as empresas vão ter acesso aos seus benefícios, né, previdenciários. Então sempre está tendo modificação no direito previdenciário e mexe com todo mundo, né? Você nunca sabe quando vai ficar doente, você nunca sabe quando vai precisar de um benefício previdenciário, então você tem que ficar por dentro. Então já inscreva-se aqui no canal para você não perder nada e deixe um gostei nesse vídeo se você gostar, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta que eu tenho aqui do Papo Previdenciário, que é da Tan.Freitas. Olha só o que ela pergunta. Na CTC, para quem não sabe o que é CTC, CTC é Certidão de Tempo de Contribuição. Não constam os valores de contribuição. O que fazer? Bom, pessoal, e para que serve essa certidão de tempo de contribuição? Ela pode ser emitida tanto pelo INSS quanto por algum órgão público. Então vamos imaginar aqui no caso da TAM, que ela passou em algum concurso público, né? E consequentemente ela quer levar o período do INSS para ser averbado lá no regime próprio de Previdência Social, no concurso que ela passou. Ela pode fazer isso. E aí o INSS tem que emitir um documento chamado CTC, informando o tempo de contribuição dela e os valores que ela contribuiu para esse sistema, tá? E por que isso? Porque a nossa Constituição permite aí a reciprocidade entre os sistemas de Previdência Social. Então ela pode pegar do INSS, levar para o regime próprio, pode pegar do regime próprio, trazer para o regime geral. E aí a grande dúvida dela aqui. Legal, doutor, fiz isso e não tem os valores de contribuição. O que eu faço nessa situação? Bom, a primeira coisa que você tem que se atentar é quais os períodos que não tem o tempo de contribuição. E por que isso? Porque se os períodos forem anteriores a julho de 1994, não tem problema, de fato não precisa constar essas informações. A obrigatoriedade é do preenchimento dos salários de contribuição de julho de 94 para frente. Então, a sua CTC precisa ter esses tempos de contribuição, né, de valores contribuídos de julho de 94 para frente, porque vai ser apenas dentro desse período aí, de julho de 94 para frente, que vai ser utilizado como base para cálculo do teu benefício. Se o período, então, for anterior, não precisa de se preocupar, a CTC está correta, tá? Agora, se o período for posterior, você precisa solicitar uma retificação de certidão de tempo de contribuição. Se a sua certidão é pelo INSS, você vai fazer essa solicitação de retificação lá no sistema Meu INSS. Se você é colega advogada, dica, faça pelo INSS digital. Muito mais rápido, muito mais fácil de peticionar. Ao invés do Meu INSS do seu cliente, faça pelo INSS digital do advogado. A gente atua muito com o INSS digital aqui e é muito mais rápido, ajuda muito. Legal? Se for em órgão público, você vai ter que solicitar a retificação da sua CTC junto ao órgão que você solicitou, junto à localidade que você solicitou, tá bom? Então, basta solicitar uma retificação. Segunda pergunta que eu tenho aqui é do Fábio_FS. O Fábio pergunta o seguinte: o PPP sem responsável técnico em alguns períodos pode prejudicar a ação? Bom, pessoal, para quem não sabe, PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E esse documento ele é fornecido para a empresa para demonstrar se o segurado ficou exposto a algum tipo de agente nocivo, seja físico, químico, biológico, e se esses agentes nocivos aí permitem um enquadramento em período especial. Para quem não sabe, o enquadramento em período especial pode ajudar você a aumentar o tempo de contribuição, pode ajudar você numa modalidade de aposentadoria mais benéfica, como aposentadoria especial, por exemplo, ou seja, tem inúmeras vantagens. O fato que ele pergunta aqui é, bom, doutor, legal, eu solicitei, só que não tem um responsável técnico. E por que precisa ter o responsável técnico? Para informar que durante aquele período, esse segurado ficou exposto a esse tipo de agente nocivo com essa mensuração, ou seja, acima ou abaixo dos limites de tolerância permitidos pela legislação. O fato é que
esse responsável técnico ou é o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, né? Então tem o médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho que são os responsáveis técnicos. E é muito comum, Fábio, em alguns PPPs não ter todo o período descritivo como responsável técnico. E aí pode sim prejudicar você na ação, sem dúvida nenhuma, porque o INSS pode alegar que não tinha medição. Mas tem uma condição que você consegue modificar e você consegue alterar isso, que é quando você faz o preenchimento aí da declaração de extemporaneidade de layout, tá? Então, ou seja, modalidade aí, né, que você pode solicitar essa declaração para a empresa, onde a empresa vai informar se houve alteração de layout, máquinas e equipamentos que alterou o ambiente de trabalho. Se a empresa declarar que aquele período onde não há responsável técnico é idêntico àquele que há responsável técnico e não houve alteração, né, de layout da empresa, não houve substituição de máquinas e equipamentos, esse período pode sim ser validado junto à Justiça, a Justiça aceita e o próprio INSS aceita, está inclusive na instrução normativa do INSS. Então, dica para colega advogado e dica para segurado. Se você pegou o seu PPP, verificou que o registro ambiental não abrange todos os períodos de trabalho, solicite junto à empresa aí, tá? Essa declaração de extemporaneidade de layout para constar direitinho aí e fechar todo o período que o INSS aceita e a empresa também tem que emitir e a Justiça vai aceitar, pode ficar tranquilo. Legal, Fábio? Pergunta importante, hein? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Mesas Narguile. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, pedi a prorrogação do auxílio-doença, continuo recebendo até a data da perícia? Mesas Narguile, recebe sim, viu? Se você pediu a sua prorrogação do auxílio-doença, quer dizer que você já estava recebendo esse benefício por incapacidade. Quando você faz essa prorrogação, o INSS só pode cessar o seu benefício após submeter-se você numa perícia médica e constatar que você recuperou sua capacidade laboral. Se ele não fez isso, você vai receber até a data da perícia. Perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é a do Kleber Mentalidade. O Kleber pergunta o seguinte: sou aposentado, posso investir na bolsa de valores do meu banco? Kleber, olha que pergunta interessante a sua. Você pode sim investir na bolsa de valores sem problema nenhum. Pode tomar conta, gerenciar os seus ativos, tá? Que você tem na sua carteira. O que você não pode é prestar serviço, né, como profissional liberal, fornecendo consultorias e tudo mais. Isso eu digo não pode se você for aposentado por invalidez. Agora, se você for aposentado em qualquer outra modalidade de aposentadoria que não seja aposentadoria por invalidez, você pode sim, né, prestar esse tipo de consultoria, pode tirar certificação, pode indicar carteira de ativos, pode montar um escritório para você, você pode fazer o que quiser se não for aposentado por invalidez. Agora, movimentar os seus próprios ativos, sim, pode investir, mesmo que seja aposentado por invalidez, não é considerado aí uma atividade em si, perfeito? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Juca.ilt. O Juca pergunta o seguinte: quem nunca pagou INSS tem direito em benefícios previdenciários? Juca, já vou te responder direto e depois eu vou te explicar. Quem nunca pagou INSS não tem direito a nenhum benefício previdenciário. E agora, por que eu preciso te explicar isso? Por duas situações. Primeiro, você não pode confundir benefício previdenciário com benefício assistencial. Benefício assistencial são aqueles benefícios de prestação continuadas. O pessoal conhece muito como LOAS. E aí a gente tem ao idoso e tem ao deficiente. Então, nessa primeira situação, você tem que entender essa distinção. Às vezes a pessoa recebe um benefício assistencial, que não é previdenciário, e ela fala que está aposentada, mas ela não está aposentada, ela está recebendo benefício assistencial, que tem um prazo aí não vitalício, pode ser cessado a qualquer momento, depende da renda per capita, é uma outra situação de benefício, não é aposentadoria. Benefício previdenciário, só pagando contribuição para ter direito, perfeito? Segunda situação que as pessoas confundem muito. Fala, doutor, mas a pessoa, meu tio trabalhou na roça a vida inteira e agora ele é aposentado. Pessoal, são critérios diferentes, é o segurado especial, e o segurado especial, embora nem ele saiba disso, ele acaba contribuindo sim com a Previdência Social, só que ele contribui em cima da comercialização dos seus produtos. Então, quando ele vai lá na cafeeira fazer a venda de um café, ou vai fazer a venda de milho, ou de gado, ou de soja, ou algodão, e ele emite a nota,
já tem a retenção de contribuição previdenciária, então não confundam os institutos. Segurado especial também contribui para a Previdência Social, tá? Eu já expliquei no vídeo bem detalhada a diferença entre empregado rural, segurado especial, trabalhador rural. Vou deixar ele aqui no card para vocês entenderem direitinho, tá bom? Pessoal, é sempre um grande prazer ter vocês por aqui. Vem com a gente que na próxima semana tem de novo Papo Previdenciário. Até lá. Tchau.